Gente, agora é vez da Gabi. Tudo bem, Gabi? Olha, esse assunto é um assunto que eu amo, tá? E aí agora eu vou lascar a pergunta aqui. Esteja Pode. preparada, hein? Fala um pouquinho quem é a Gabi, com o que a Gabi trabalha, o que a Gabi faz. Eu vim do interior, né, de Chapecó, e eu trouxe sempre dentro de mim um movimento de que as coisas podem ser mais profundas, né? Eu sou uma pessoa intensa, né? Astrologicamente falando, tenho bastante movimentos em escorpião, então eu achava que, né, eu sou naturóloga, então ao longo da faculdade parecia que dava para ir além, né? Então eu acredito que eu caí na naturologia por missão mesmo. Foi a minha primeira profissão, então eu sempre estive nesse mundo, né? Tem pessoas que começaram em outras áreas e acabaram caindo nesse mundo de terapias, mas foi a minha primeira opção. E eu percebo que a minha alma brilha, a minha alma fica muito feliz quando eu consigo olhar para uma pessoa e a gente vai buscando, né? O que tem aí dentro? Então, você traz uma queixa física, né? A gente trabalha muito em conjunto, assim, vem com queixa física ou vem com queixas emocionais, sentimentais, mas o que tem além, né? Lá no profundo. E aí, depois de me formar, eu acabei caindo no mundo das constelações familiares e daí vem esse movimento do sistema familiar, né? O que a gente traz dentro de nós que a gente está carregando lá dos nossos ancestrais. Então, tem muita informação, né? Nós somos o nosso mundo interno, ele é um mundo muito valioso, com muitas informações. A gente tem acesso a 5% conscientemente. Então, isso me encanta muito, né? Então, é onde eu gosto de falar, gosto de trabalhar com isso e ajudar as pessoas através disso. Que ótimo, é tão bom a gente ver quando o olho da pessoa brilha quando ela faz Quando algo que ela fala. gosta, né? É muito bom isso. Eu poderia dizer que é um movimento de vida, é uma forma de viver diferente de outras pessoas que simplesmente vivem a roda dos ratos? Ótimo, Nani. Eu acredito que a constelação familiar ela é muito além de uma técnica, é uma filosofia de vida. Porque se você consegue aplicar na sua vida as leis, né, que regem a constelação familiar, a técnica, onde a gente vai olhar os desafios, você está constelando diariamente. Então, eu acho que o grande objetivo da constelação familiar é encontrarmos o nosso lugar diante do nosso sistema familiar. Às vezes nós somos mães dos nossos pais, às vezes a gente está sendo filho dos nossos filhos, a gente às vezes está conectado à dor da nossa avó que ficou viúva quando era jovem e a gente não vive a nossa vida, o que foi destinado a nós, o nosso destino. Então a constelação familiar, ela vem para nos dar clareza. O que está acontecendo aí dentro que você não está olhando para o seu lugar, você não está vivendo o seu destino, que foi destinado para você. E aí, através da técnica, a gente vai observando, né? Inconscientemente. Então, os movimentos da constelação familiar são todos inconscientes. Então, as pessoas chegam até mim, Gabi, estou com um problema financeiro, né? Não, o dinheiro chega, mas vai, eu não consigo manter esse dinheiro. Então nós vamos buscar o que inconscientemente faz você agir dessa forma. Gabi, o dinheiro chegou, o meu carro quebrou. O dinheiro chegou, o meu cachorro ficou mal, o dinheiro foge. Aí, quando a gente vai abrir uma constelação, né, fazer esse movimento sistêmico, a gente, por exemplo, identifica que você está olhando para a dor do seu avô. Por quê? Porque lá o seu avô tinha terras e ele acabou perdendo essas terras e isso gerou uma tristeza muito grande familiar. Então, inconscientemente, você está olhando para aquela dor. Tá, mas por que a gente olha, né, para essa dor? Por que eu escolhi viver essa dor? Porque eu estou querendo trazer um movimento de compensação. Eu estou querendo levar um equilíbrio para o que aconteceu lá atrás. Então, hoje, eu repito essa dor, eu revivo essas emoções, esses sentimentos, para quê? Para que eu possa dentro dessa dificuldade, né? Porque se as coisas estão fáceis, se as coisas estão andando, a gente não vai atrás, né? A gente
acredito que, né, brasileiro, mas acho que ocidental, a gente não vai como prevenção, né? Quando chegou a bomba, estourou a bomba, então eu vou me cuidar. E aí a gente começa. Então o desafio chega e eu preciso olhar para esse desafio. E é isso que nos leva lá atrás, olhar para o que aconteceu nesse sistema familiar. Então a gente vai buscando esse movimento. E aí não precisa ser necessariamente a técnica, né? Então a gente pode levar para o dia a dia. Como eu me comporto diante dos meus pais? Eu estou querendo salvar meu pai? Eu estou querendo... eu tenho raiva da minha mãe, mas de onde vem essa raiva? Se a minha mãe me tratou tão bem, por que eu estou tão diferente, tão distante? E aí a gente começa nesse questionamento. E é onde a gente vai entrando dentro das leis, né, que o Bert, que é o criador, né, o Bert Hellinger, que é o criador da técnica, ele nos leva a entender que lá dentro, o que a gente mais busca é pertencer. Quanto mais eu pertenço ao meu sistema familiar, mais eu me sinto completo. Só que o que a gente faz inconscientemente para pertencer? Repete padrões. E é aí que é onde a constelação chega para nos dar esse norte de que pode ser diferente. Porque 3 gerações as mulheres elas acabam se separando. Aí, 3 gerações lá para trás as mulheres se separam. E a minha? Por honra, inconscientemente eu posso buscar me separar. Não é que eu vou escolher me separar, mas o mundo vai levar com que eu repita esse padrão. Por quê? Porque eu quero me sentir filha, porque eu quero me sentir neta, eu quero pertencer, quero honrar esses meus ancestrais. Gabi, será que não seria um pouquinho sobre, vamos por assim, minha mãe separou, minha avó separou, então tá tudo bem se eu me separar também? Uma justificativa? Tá tudo bem se isso não te incomodar, né? O que acontece? A gente nasce nesse meio onde, né, até os 7 anos, o que a gente vivencia, é natural para nós. Então, nós vamos buscar isso, nós vamos buscar repetir isso na nossa vida adulta. Sim. Então, se eu tenho trauma, se eu tenho 5 anos e meus pais se separaram, para mim isso é o meu natural, é o meu mundo, é onde eu criei. Então, inconscientemente, eu busco isso. Não, Gabi, eu não quero. Eu quero agora viver um relacionamento amoroso. As mulheres da minha família nunca foram felizes na relação. Agora eu quero fazer diferente. Aí a gente tem que cuidar muito a postura com que a gente vai olhar para essa situação. Eu tenho, né, muitas interagentes que chegam até mim com esse processo de que eu quero fazer diferente, eu não aceito. Olha como minha mãe faz, olha o jeito do meu pai. E aí o que acontece? Esse movimento de eu quero fazer diferente, quando eu estou negando o que foi, inconscientemente eu vou repetir. Esse é a maior chave, é a maior virada da constelação familiar. E não só da constelação, mas para a vida. Quando você quer mudar algo, como está a sua postura diante daquilo? Se você olha para aquilo rejeitando, negando, eu não quero fazer isso porque eu acho um absurdo, julgando, eu estou colocando todo o foco da minha vida nisso. Então, isso vai ter brilho. E é aí que eu me prendo. E é aí que a gente fala na constelação familiar, eu vou ficar emaranhada a isso. Então, minha mãe se separou, minha avó se separou. Eu não quero fazer isso, eu não vou me separar. Eu tenho uma grande tendência a se conectar a isso. Agora, por que a constelação nos ajuda muito? Porque eu acabo olhando para isso com outros olhos. Eu ganho consciência desse movimento e eu acabo respeitando. O grande movimento da constelação familiar é a gente buscar o respeito pelo que foi, né? Muitos estudiosos e professores, né, que vieram depois do Bert falam muito na questão do assentimento, que é você olhar para aquilo sem o sentimento, é você respeitar, aceitar como foi. Quando nós aceitamos como foi, desde as coisas mais trágicas, né, até para as coisas alegres, a gente diz sim para isso. E é onde a gente consegue se soltar para ter a permissão de fazer diferente. Então, se eu quero mudar um padrão familiar,
Se eu quero mudar algo na minha vida, primeiro movimento é olhar para o que foi com respeito. Porque aquelas pessoas viveram numa outra situação, elas traziam muitas vezes cargas emocionais dos seus ancestrais sem ter esse conhecimento. Então, é como a gente estava conversando no início, né? Hoje a gente tem muito conhecimento, né? E hoje a gente tem a possibilidade, eu acho isso muito rico, de conversar com os nossos pais, conversar quem tem os avós vivos, de perguntar como foi. Como foi? O que aconteceu? E a informação não era tão aberta. A gente tinha aquela coisa velada, né? Tinha uma coisa, não se falava em sexo, não se falava em relacionamento, não se falava em dores, né? As avós tinham aquela coisa de velar a verdade, deixar guardada, não trazer isso para os filhos nem para os netos. Ela sofria calada, né? Era uma coisa meio assim. Isso a gente vê muito nas constelações, são os segredos familiares. O que acontece? O Bert fala que se existe um segredo familiar, um descendente vai se conectar com esse segredo, vai olhar para essa dor e vai reviver o destino daquela pessoa que talvez foi excluída ou conectada àquilo que aconteceu com aquele destino que virou um segredo. Por quê? Vamos imaginar que, né, nós temos a nossa árvore genealógica, né, toda aqui atrás e tem um buraco nessa árvore. Quem vem depois, ele vem com a missão de arrumar aquele buraco. Então, muitos dos nossos desafios hoje estão conectados a esses buracos lá atrás, que são buracos que segredos familiares, pessoas que foram excluídas porque causaram dano familiar ou emoções. Eu queria, né, eu estava noiva de um homem, por exemplo, a sua bisavó estava noiva de um homem, aquele homem abandonou ela e depois ela se conheceu o seu bisavô. Esse abandono que gerou nela, às vezes você hoje não faz ideia que isso aconteceu conscientemente. Mas inconscientemente, muitas vezes, isso te limita de ter um relacionamento amoroso hoje. Pelo medo do abandono. Pelo medo do abandono. Então, é muito conectado o que você sente hoje com o que aconteceu lá atrás, com o que aconteceu no seu sistema familiar. Então, por isso que eu acho que a constelação, primeiro, né, constelação familiar, ela é uma técnica que ela em si não vai salvar a sua vida, como qualquer outra técnica. A constelação familiar, nós ganhamos muita consciência do que está acontecendo, né? O porquê que isso está acontecendo na sua vida. Você chega até mim, traz um desafio de saúde, saúde física, saúde mental, desafio com o dinheiro, na relação, no casamento. Gabi, eu não consigo encontrar namorado. Gabi, eu me separei já 3 vezes. Todos os desafios. Gabi, eu não consigo ter uma boa relação com a minha mãe. Esses movimentos vêm, você traz ele, e aí a gente vai identificar o porquê que isso está acontecendo. Identificando esse porquê, aí sim você ganha consciência. Muitas vezes o ganhar consciência faz com que se abra, né? Você tem uma clareza do porquê que eu estou agindo assim. E aí vem a mágica, é você usar essa consciência nova no seu dia a dia, e aí as coisas acontecem, os movimentos vão acontecendo, e aí sim a sua vida pode ter grandes mudanças, mas é a partir do que você faz com a consciência que você ganha. E sim, você pode ser uma pessoa muito cética, você pode ser uma pessoa que acredita muito. Aquilo que chega até você é o que você precisa nesse momento. Então, se você ganha essa consciência e você usa ela no seu dia a dia, sua vida muda. Gabi, muita gente confunde a questão da constelação familiar com religião. E, né, eu não acredito nisso, eu acho que isso tudo é uma baboseira. Até recentemente eu vi um vídeo, uma crítica muito séria sobre a questão da constelação, né? E agora todo mundo quer constelar, todo mundo é constelador e aquela coisa toda. A constelação tem uma ligação religiosa? Não. Por que às vezes as pessoas confundem, né? Porque quando a gente vai fazer uma constelação, tanto a constelação com bonecos, né, com âncoras, ou com a constelação em grupo, que daí é com pessoas,
na formação do campo, que é esse campo onde a gente vai obter essas informações, nós vamos acessar as informações do campo morfogenético daquele sistema familiar. Então, por exemplo, Florianópolis tem um campo morfogenético, né? Que todas as informações de tudo o que aconteceu em Florianópolis é como se tivesse, hoje em dia a gente fala muito da nuvem, né? Tá tudo lá na nuvem. No HD. Isso, tá tudo no HD. Então, quando a gente abre essa constelação, a gente acessa essas informações. Então, a gente tem lembranças de coisas que aconteceram. Quando é em grupo, é como se fosse, quem olha de fora, é um teatro, é um psicodrama. Então, as pessoas têm sensações. Só que essas sensações, é aí que às vezes confundem na questão da religião. Ai, parece que a pessoa está incorporada, parece que a pessoa recebeu algo. Não, a pessoa só está emprestando o seu corpo para as sensações que aquelas pessoas, né, representantes das pessoas do sistema familiar sentiam. Então, a gente não vai desenhar a cena, né, do que aconteceu. Por exemplo, a pessoa chega dificuldade no amor, não consigo me relacionar. A gente vai colocar, por exemplo, um representante para a pessoa, né, que está constelando, e um representante para a pessoa que representa a dificuldade no amor. E aí a gente vai ver a dinâmica que vai acontecer. Às vezes a gente percebe que precisa colocar alguém, ou um boneco, ou uma pessoa, para representar a mãe. E aí a gente vê que a dificuldade no amor é porque ela honrava a vez que a mãe, na gravidez dela, disse: eu odeio homem. E aí aquilo ficou registrado dentro dela, e aí ela nasceu e eu odeio homem. Eu não quero me relacionar e eu não quero ser feliz no amor. E aí fica com aquele discurso interno. Então, quando a gente coloca nessa constelação, as pessoas acabam, né, representando, falam sobre as suas sensações. Então, não tem nada a ver com religião, não está encarnando, não está recebendo nada, e sim se conectando com essas informações que estão no campo morfogenético do sistema familiar dessa pessoa. Isso é perfeito. E tem também a questão de que muitas pessoas conseguem tratar algumas doenças através da constelação familiar, né? Eu até antes de abrir aqui a fala para ti, até quero colocar uma seguinte questão. Ultimamente eu tenho lido bastante, tenho pesquisado bastante, e eu vi muita questão também sobre a mãe, né, que desenvolve um papel ali narcisista também dentro dessa relação, que não desgruda daquela filha, que coloca aquela filha num papel sempre muito difícil, né, ou do filho. Então, assim, tem situações. Essa é uma questão que eu gostaria de colocar. Vai anotando tudo aí, hein? Vai colocando aí, vai processando aí no teu HD. A questão da mãe narcisista, né, dessa relação, como que isso vem dentro do sistema familiar. E também eu pesquiso muito, e, né, nessas pesquisas eu encontrei que muito do teu relacionamento afetivo, né, dentro das tuas relações, em relação casal ali, né, vem de como tu te relaciona com a tua mãe. E o teu relacionamento com o dinheiro é a forma como tu te relaciona com o teu pai. Eu queria saber se tu acredita realmente nisso, se está fundamentado isso dentro da tua concepção de constelação familiar, né? Então são praticamente essas questões assim. Como que tu enxerga isso? Eu não gosto de seguir regras, porque um sistema familiar, ele é único. Sim. Então, para uma pessoa, a dificuldade com o dinheiro pode ter total relação com a mãe. Para outra, é uma dor que traz da família do pai. O que Bert nos ensina muito, né? A questão de o leite materno, né? Quando a mãe amamenta a criança, é o nosso primeiro alimento. Quando criança, na vida adulta, o nosso alimento de fazer a vida acontecer e de se sentir adulto para ter oportunidades tem relação muito com o dinheiro. Então, por isso que Bert falava muito que o fazer dinheiro, que o dinheiro vem com mais facilidade, tem sim um olhar de como é sua relação com a mãe. Mas o manter dinheiro, multiplicar o dinheiro, tem mais relação com o pai. Por quê? Porque o pai é coragem, o pai é foco, o pai é direcionamento, é energia feminina e energia masculina. Então, inicialmente, sim, eu preciso dessa nutrição materna, eu preciso desse olhar grandioso para minha mãe, mas
quando o dinheiro vem, o que eu faço? Eu preciso da coragem de ir para a vida. Eu preciso... Então tá, eu tô com o meu negócio aqui, eu preciso fazer render. Eu preciso dessa energia masculina. Eu preciso da coragem. Preciso do sucesso. Isso é pai. Então, tá, Gabi, então como que eu vou olhar para os meus pais, né? Não conheço meu pai. Eu tenho atendido muitas pessoas, né, que chegam para mim e eu não tenho pai. Daí eu brinco, né? Você tem que ter pai, né? Porque você vem do óvulo, do espermatozoide, da união, independente se você conhece ou não o seu pai, tem um espermatozoide. Então, o que a gente faz? O honrar os nossos pais não significa concordar com o que eles fizeram, concordar com como eles fizeram, e sim respeitar que aquele homem e aquela mulher, em um momento da vida deles, pararam a vida deles e escolheram te trazer para o mundo. Gabi, meus pais não escolheram. Sim, eles escolheram inconscientemente. Muitas escolhas são conscientes e muitas escolhas são inconscientes. Às vezes é uma noite, às vezes vem de algo trágico, mas teve aquele movimento. Então, quando a gente consegue olhar para essas pessoas que nos deram a vida com respeito, a gente vai olhar com mais facilidade para o dinheiro, para os relacionamentos, para a nossa saúde. Por quê? Porque é como se o nosso sistema familiar é como se fosse um rio. A vida, ela vai descendo, tem um único fluxo, esse rio. A vida vem dos ancestrais, vem até nós. Muitos, né? A gente, quando vai ter filho, passa a vida adiante, então só tem um fluxo. Então, tô com dificuldade no dinheiro, tem que olhar para pai, tem que olhar para mãe. Olha para os dois, principalmente no respeito. Você tá querendo salvar seu pai? Você tá querendo salvar sua mãe? Você menospreza seu pai? E aí eu acho que a gente tem que entrar, né? A constelação nos traz muita consciência. E o que fazer com essa consciência? Então, por isso, a união de outras técnicas também, né? Esse movimento de eu ganhei muita consciência, e agora o que eu vou fazer? Descobri muitas emoções, descobri que eu tenho raiva da minha mãe, eu preciso lidar com isso, porque isso já está atingindo o meu fígado, tô com raiva. Então, assim, precisa a união desses movimentos, sabe? Então, dentro de muitas coisas que você foi me perguntando, né, a questão dos relacionamentos amorosos. Um sistema familiar sempre está a serviço do outro. Então, o seu sistema familiar hoje, representado por você, está a serviço do meu, né? Com essa oportunidade. Num relacionamento de casal é isso. Se eu venho de um padrão familiar em que todas as mulheres são traídas, eu vou encontrar inconscientemente um homem que tenha um padrão que alimente isso. Se eu não trago consciência para isso, se eu não olho para isso, só vai unir. Não significa que eu sou obrigatoriamente, tenho que viver esse padrão. Mas eu preciso trazer consciência para não repetir isso. Então, quando existem os desafios nos casais, o que cada um traz do seu sistema familiar? Como esse homem traz, né? O que ele traz de bagagem do masculino? O que essa mulher traz de bagagem do feminino, que hoje eles estão unidos? Então, olhar para o casal, né? Olhar para esse movimento de o que eu estou trazendo dos meus pais, de como foi o casamento dos meus pais, não precisa ir muito longe. Como foi o casamento dos seus pais quando você era criança? O que você via? O que você vivenciava? Isso você vai inconscientemente buscar na sua vida adulta. E aí você vai atrair, sim, pessoas. Até é curioso, porque falando, né, em relacionamento amoroso, foi onde eu descobri a constelação familiar. Eu passei muitos anos da minha vida solteira. E aí eu comecei, eu tenho algum problema, né? Porque todo mundo namora, todo mundo se relaciona, né? Vários casos e nada fluía. E aí foi em 2016, eu vi uma mulher que ela foi falar sobre constelação. Eu falei, o que é isso? Cheguei lá, ela falou, fez uma palestra, eu falei, gostei. Fui, fiz a minha constelação, 2 meses depois eu encontrei um namorado. Então, assim, por quê? Porque eu identifiquei, eu ganhei consciência. Eu era a filhinha do papai. Nenhum homem é tão bom quanto meu pai.
Então, nenhum homem fica. Nenhum homem vai ter força para bater nessa energia. Nenhum homem fica. Então, quando a gente identifica, opa, eu quero ser filha do meu pai. Eu quero dar espaço para outro homem ocupar esse lugar. E aí foi o que aconteceu. E aí comecei sendo paciente, e aí virei consteladora, fiz 2 cursos. Hoje atendo, né, em Florianópolis, em Porto Alegre, também atendo online. E é a minha paixão. Eu adoro muito. Gente, eu fico encantada, tá? Eu fico ouvindo aqui e a gente vai, né, vai conversando e vai dando vontade de falar. Eu acho que é pouco tempo, tá? É pouco tempo, 1 hora. A gente já passou aqui de 1 hora, mas é pouco tempo. Eu vejo que é muita coisa que a gente fica processando e a gente fica ouvindo e fica tentando encaixar isso na nossa vida, né? É uma coisa louca, assim, porque eu fico assim, gente, calma aí, minha mãe, como é que é a relação? Eu já fico aqui puxando um histórico familiar. E é interessante, Nani, você falar isso, porque às vezes as pessoas falam, ai, meu relacionamento é ótimo com a minha mãe. Agora pode ser ótimo, mas o que tem inconsciente? Né? A constelação, ela vai buscar lá dentro, no inconsciente. Então, claro, às vezes é ótimo, e ótimo inconscientemente, inconscientemente, tá tudo certo, não tem que ser ruim. Mas às vezes, meu relacionamento é bom, mas a vida não tá andando. As coisas não fluem. Então, se não está fluindo, algum problema tem. E inconsciente. E aí é onde a constelação entra. E a constelação, ela consegue também ajudar na questão da doença física? Sim. É muito interessante. Às vezes a gente faz, né, trocadinha, né, que eu mando paciente para Graça e ela me indica também. E é um caso bem interessante, assim. Muitas pessoas chegam até mim com dores. Tenho uma enxaqueca de anos que não passa. O que tem vindo muito a questão da dificuldade de engravidar, né? Então as mulheres, elas chegam e tenho casos muito bonitos assim, claro, né? Deixando claro que não é só a constelação que faz, que salva, mas quando a gente consegue unir, né? Vai no nutricionista, vai no médico e tem esse olhar além, né? Então às vezes ela faz de tudo, mas não consegue engravidar. Então, a gente consegue olhar o que tem aí dentro, qual a dificuldade, né? São muitas, assim, de dificuldade de engravidar com resultados lindos e positivos. Legal isso. Mas teve uma que, por exemplo, ela estava fazendo o tratamento, estava muito tempo, né, tentando. E aí a gente foi identificar que a mãe dela sofreu muito na gravidez. Então, a mãe dela não queria aquilo. Então, a mãe dela entendeu que aquilo ia acabar com a vida dela. E tudo isso ficou registrado dentro dela. Então, a gravidez ia acabar com a vida dela. Então, por que eu vou fazer algo que vai acabar com a minha vida? Inconscientemente, né? Tudo inconscientemente. Então, por isso que eu acho que a constelação é tão linda. Porque a pessoa chega com um problema, não faz ideia do que vai acessar, do que vai ganhar de consciência. E ela sai com uma clareza e uma leveza. Porque aí você coloca leveza dentro do processo, porque aí você entende algo e aí as coisas fluem. Aí depois foi lá, ela entendeu, a gente faz o processo, né, de entregar para a mãe o que é da mãe, ela fica com o que é dela, faz todo o movimento, né, dentro da constelação e depois deu positivo. Gabi, uma curiosidade minha aqui. É verdade, ou, né, talvez seja uma meia-verdade, não sei como é que a gente pode chamar, que cada aspecto nosso inconsciente, de dores inconscientes, se materializam em partes físicas do nosso corpo. Por exemplo, assim, eu tenho uma dor muito forte em relacionamento, então isso atinge a mama, né? Eu tenho um problema muito sério com o meu pai, isso atinge o meu fígado. Eu tenho algo muito forte, um problema muito sério com filhos, com os meus filhos, isso atinge, vamos supor, o meu intestino. Isso é fato? Tem realmente uma relação? Eu acredito muito na psicossomática, né? Então, assim, começa com energia. A energia não tá legal, e aí você vai se prendendo a isso, começa a afetar o seu mental, seus pensamentos não ficam legais, e aí você começa a mexer com as emoções, e aí isso chega no físico. Então, acredito muito nisso, né? Aprendi muito com a minha mestre na faculdade também.
Mas a constelação familiar, ela me mostra que nada é regra. Então, eu não posso afirmar que problema no seio é relacionamento com a mãe. Porque cada sistema é único. Então, o que para um sistema familiar a gente olha, né, nessa questão de a endometriose, por exemplo, né? Eu fiz uma constelação um tempo atrás. A menina estava conectada a uma promessa que ela tinha feito no seu primeiro relacionamento, que foi o primeiro contato sexual que ela teve, e ela falou, eu não posso engravidar. Isso jamais pode acontecer. E foi tão forte, e ela sofreu tanto naquele relacionamento, gerou tantas dores nela, que ela desenvolveu uma endometriose muito rápida, com chance de ter que operar e ficar infértil. Então, assim, são processos internos, são coisas que você começa com uma energia, começa com as emoções, né? Acho que a Grace também trouxe esse movimento de você tem que olhar para o todo. Então, sim, eu acredito muito, né, na psicossomática. Isso vai ficar preso no nosso corpo físico, mas eu não coloco certeza, né, que isso tem relação com isso, essa doença tem relacionamento com aquilo. Mas sim, tem várias linhas que olham para isso e às vezes encaixa sim, mas cada sistema é único. Perfeito. Gente, é muita coisa. É que muitas consciências, né? E simbólicas, né? Quando trouxe ali do pai e da mãe, né? Penso muito como uma simbólica. O que aquilo representa, né? A força ou é a afetividade? Né? É muita coisa. E eu tenho, sabe assim, o sentimento que eu tenho é que falta muita informação para as pessoas, né? Falta muito essa coisa de levar mais informação, trazer mais esse nível de consciência para as pessoas, né? Até muitas vezes eu trabalhei durante 30 anos como diretora de escola, né? Dentro da Secretaria de Educação também. E eu via, principalmente nas relações de filhos e mães, sabe? Como que a mãe, ela interfere no processo de crescimento do filho. Ela não deixa o filho crescer, ela não deixa o filho amadurecer. E isso, inclusive, ele passa na infância, na adolescência e na vida adulta, quando ele casa. E aí, quando ele casa, a mulher nunca é boa o suficiente porque é a mãe dele que faz a melhor comida. Ninguém lava roupa como a minha mãe lava, entendeu? E eu acompanhei muito isso durante 30 anos, porque eu pegava o menino com 10 anos, quando a gente via ele já tinha 40 anos, porque se passaram 30 anos, né? Eu trabalhei ali durante 30 anos. Então, a criança tinha 10 quando eu acompanhava, foi meu aluno. Então, assim, como é que foi, né? Eu me separei, não deu certo. Eu disse, mas como, né? Também aquela mãe ia na escola na hora do intervalo para ver se o filho tinha lanchado, ou então chegava para a professora uma criança de 12 anos e dizia que precisava limpar o bumbum depois de ir ao banheiro, né? Calma, a gente não pode, é um adolescente, não tem como a gente entrar no banheiro de um adolescente, de uma criança de 12 anos. Então, isso vai repassando, e como né? Precisa ser feito esse trabalho. E aí, Nani, é muito interessante, porque é algo que eu venho trabalhando muito. Essa superproteção materna, ela gera uma exclusão paterna. Às vezes o pai não está presente, mas às vezes o pai presente, a mãe não deixa o filho ter acesso ao pai, mesmo que o pai esteja na mesma casa. E aí o que está acontecendo? Homens sendo criados só por mulheres com energia feminina. Aí o que está tendo que acontecer para uma compensação? As mulheres com uma energia masculina. E aí está desequilibrando o sistema. Todo mundo tem energia masculina e energia feminina. Só que se você nasce num corpo, né, de mulher, você vai ter essa energia feminina, né? É uma propensão a isso. Só que se você vem, né, os meninos numa criação em que a mãe está completamente protegendo, ele tem mais facilidade. E aí, como você falou, ele vai buscar uma mãe dentro de um relacionamento. E a mulher começa a assumir o papel de homem, porque tem que fazer tudo dentro de casa, tem que fazer tudo fora de casa, e a energia masculina fica muito elevada, e aí mulheres estão sobrecarregadas, as mulheres estão numa disputa uma com a outra, as mulheres não estão dando conta, e as mulheres estão querendo ser guerreiras, sendo que a nossa força está no feminino.
quanto mais nós nos colocarmos no nosso lugar dessa energia feminina, não significa que nós vamos ser, sei lá, as pessoas têm umas ideias de Que vamos ser submissa, fracas, frágil, fraca. É a nossa maior potência. Então, e aí eu bato muito numa tecla que eu venho, né, até tenho um programa de Fazendo as Pazes com o Masculino, que eu trabalho com as mulheres, de a gente tem que ter bons olhos para esses homens. Eles fazem parte, 50% seu vem do seu pai. 50% seu vem dele e de tudo que ele traz. Então, se você fica anulando o seu pai dentro de você, você vai ter que buscar estratégias para sentir esse pai dentro de você. E aí é onde muitas mulheres acabam se tornando muito masculinas, muitas mulheres acabam brigando muito, né, entre as mulheres, porque eu preciso sentir essa energia masculina, eu preciso me sentir guerreira, eu preciso me sentir forte. Então, nesse programa, eu acabo trabalhando esse movimento de vamos fazer as pazes com esse masculino. Ele faz parte. E o masculino, quando você tem ele saudável dentro de você, ele te dá força para ir para a vida, ele te dá coragem. Então, imagina, uma brincadeira de uma mãe e uma brincadeira de um pai com o filho. A mãe toda cuidadosa. Não vai isso, não pisa aqui, não sobe na árvore. E o pai escrachado. O pai joga, brinca, vai. Por quê? Porque é isso. A mãe nutre, a mãe cuida. O pai é coragem, vai pra vida, siga. Ele prepara para os obstáculos da vida, né? Para enfrentar. E aí, esses dias eu li uma frase que diz assim, ó, não estou podendo ser princesa porque o meu namorado está ocupando esse papel, né? E tá muito isso, muito forte mesmo. Não estou podendo ser princesa porque o meu namorado está ocupando esse papel. Então, assim, é muito triste, porque a gente está vendo hoje uma leva, né? Eu tô dizendo assim, uma sociedade. Eu tenho netos, eu tenho uma preocupação eminente, né? Porque eu tenho a consciência que daqui a 30 anos, 40 anos, eu serei uma foto na parede que os meus netos vão dizer assim, essa xícara foi da avó, ou ela é um lixo ou ela é uma relíquia, né? Vai acontecer isso daqui a 30 anos. Porque eu tô com 40, né? Então vou 80, vamos botar lá quase 90 anos. Então eu vou ser uma foto na parede. Mas os meus netos vão estar na fase adulta. E que sociedade nós estamos preparando para eles, né? Então eu vejo assim, cada vez mais o homem feminino com uma experiência, né, não só característica, mas também psicológica. Ele acha que agora não, ele não precisa mais ser o provedor, ele não precisa mais ser acolhedor, ele não precisa mais. Isso é também a mulher. Você levantou lá, queimou seu sutiã, agora arca com as consequências do feminismo, porque agora você tem que dividir conta comigo e você também é responsável. E até inclusive esse final de semana aconteceu, ontem, né? Esse final de semana não, ontem, aconteceu um fato, assim, que eu fiquei olhando assim, eu disse, gente, que relacionamento é esse? Meu carro teve que ser guinchado por um erro do posto de gasolina, mas o rapaz do guincho que veio comigo e com o meu namorado no guincho, ele disse assim, eu falei pra minha mulher que eu não queria ter filho. Ela quis ter filho, problema dela. Agora, ela que cuide do filho, eu não quero nem saber. E eu fiquei pensando, gente, que relacionamento. Aí eu disse assim, mas tu já tinha filho? Eu já tinha um filho de 12 anos. Um moleque chato pra cacete. Nossa. E aí eu pensei assim, que doida é essa que quis ainda... Primeiro, ter um filho e depois se relacionar com essa pessoa, né? Então, assim, eu fico pensando, hoje nós estamos querendo assumir papéis que não cabem a nós. É muito triste, né? Gabi, essa câmera aqui é tua. Vou pedir para te deixar um recado aqui para quem te segue. Como que faz para entrar em contato contigo, né? A vida é muito além, né, do que a gente vê e do que a gente sente. Então, se você percebe que a sua vida está travada, tanto fisicamente, emocionalmente, financeiramente, busque ajuda, né? Eu posso te ajudar, posso, através da constelação familiar ou de outras técnicas, fazer você enxergar além, ganhar consciência para que você possa viver a vida que você está esperando, né? Que você tanto deseja. Só me seguir nas redes sociais, Gabi Bartolomei. Isso aí, muito obrigada, viu, Obrigada, Gabi? eu que agradeço.